em cada pensamento que a busca pela compreensão e paz nos guie, revelando a beleza intrínseca da existência. Tenho vivido, Padre, este problema no meu namoro. Sinto que meu namorado não é capaz de respeitar quem eu sou. Ele acaba vivendo comigo e eu aceitando inúmeras projeções. Tenho medo, Padre, pois o nosso casamento está se aproximando e tenho certeza que ele não se casará com quem eu de fato sou, mas com quem ele imagina o tempo todo. Como fazer? Difícil, né? Você estabelecer um relacionamento onde você sente que o outro não ama quem você é, mas ele ama aquela pessoa que ele imagina você ser. Primeiro que isso é um crime terrível, que nós permitimos que aconteça. Porque é impressionante como eu encontro pelo caminho pessoas vivendo esses acorrentamentos afetivos que num primeiro momento parece amor, que num primeiro momento parece respeito, parece solidariedade, parece carinho, mas depois aquilo vai se transformando num verdadeiro desastre na vida de quem experimenta. Então, às vezes, nós permitimos que o outro se depare, vá dando as regras de um jeito dentro do relacionamento que a gente vai aceitando essa ilusão. Porque num primeiro momento, quando a gente se encontra, a gente não sabe quem o outro é. A gente imagina muita coisa, não é assim? À medida em que nós vamos convivendo, a gente deixa de imaginar e começa a encontrar a realidade. É depois que você encontrou a realidade, quando você desfez o pacote da ilusão, é que você tem condições de dizer que você ama, se você ama ou não. Até então, a ilusão não nos permite o amor. A ilusão pode até nos permitir a paixão, que é diferente. Por isso que quando uma pessoa está apaixonada, ela é uma pessoa até perigosa. Ela pode cometer burradas por causa dessa paixão que sente. Ela pode agir de maneira irracional. Quem aqui já ficou apaixonado e sabe disso? Já? A gente não perde o equilíbrio emocional? A gente olha para o outro e fica imaginando uma série de coisas. Nossa, como essa pessoa é maravilhosa. Nossa, era tudo o que eu precisava. Era tudo o que eu queria. Às vezes a pessoa tem tanta ânsia de ser feliz que o primeiro que ela encontra, ela acha que ele é o príncipe encantado da vida dela. Por causa das ansiedades que tem. Mas, pelo amor de Deus, o outro não tem a obrigação de carregar as nossas ilusões, as nossas neuroses. Então, quando nós nos encontramos, nós temos ilusões que por responsabilidade nós precisamos fazer cair por terra aos poucos. Olha, você acha que eu sou assim, mas não sou não, viu? Somos nós que precisamos pontuar para o outro. Porque se eu fico aceitando a ilusão que o outro tem de mim, eu corroboro, eu dou a ele ainda elementos mais sólidos para poder sustentar essa pseudo-percepção. E às vezes a gente faz isso porque a gente não quer decepcionar o outro. Isso é uma bobagem. Às vezes nós perdemos uma vida inteira com medo de decepcionar o outro, mas decepcionando a nós mesmos. É um prejuízo afetivo terrível. Isso é falta de amor próprio, né? A gente falava isso aqui antes, que quando Deus nos ama, Ele nos ensina a amar quem somos. É isso. A partir do momento que a gente se ama, a gente não vai permitir que o outro venha querer nos fazer um fantoche. O amor não pode ser isso. E às vezes na relação a dois, nós descobrimos que o outro está sendo escravizado porque ele não teve coragem de quebrar a ilusão que o outro tinha dele. Como é que nós podemos estabelecer relações sequestrantes? Como é que nós podemos viver o papel de vítima ou então até mesmo o papel de sequestrador? Toda vez que nós alimentamos uma ilusão ou permitimos que o outro alimente uma ilusão a nosso respeito, nós estamos estabelecendo as paredes desse cativeiro. Então, minha filha, se você está vivendo uma experiência de namoro, onde o seu futuro esposo
está namorando muito mais com uma ilusão do que com uma realidade, é responsabilidade sua quebrar esse cristal agora, enquanto é tempo. Porque às vezes o outro vai até se apaixonar por você de verdade, vai até ser capaz de amar quem você é, mas você terá que tirar primeiro os panos da ilusão. Nós não temos o direito de fazer isso com a gente. Olha, eu vou permitir que você ame aquilo que você imaginou. Então eu vou ficar representando no tempo que eu puder esse papel que você acha que eu devo viver. Ou então eu vou interpretar esse personagem por quem você se apaixonou. Eu vou representar esse personagem de quem você gosta. Só para eu ter um pouquinho o prazer de ser gostado por você. Mas isso não alimenta, isso é muito raso. Uma amizade, por exemplo, também pode ser assim, quando nós ditamos ao outro um jeito de ser para que a gente goste dele. Isso é terrível, isso é muito nocivo. E o outro, gente, é impressionante como nos dias de hoje as pessoas já chegam com todas as definições a nosso respeito para poder nos amar, com todos os condicionamentos para poder nos apresentar. Olha, eu vou amar você se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você corresponde isso, se corresponde aquilo. Mas é claro que ela não diz isso de maneira tão direta. Ela vai dizendo com um sorriso: nossa, que bom que você fez isso por mim, como você é especial. Aí você, então é assim que tem de ser. Aí você começa a reproduzir um papel, porque carentes todos nós somos. Todos nós temos carências. Todos nós temos necessidade de sermos amados. Agora, cuidado, porque às vezes, por causa dessa necessidade de ser amada, por causa dessa necessidade de sermos amados, nós assassinamos a nossa verdadeira identidade. E o que sobra no final? Aquele amargo, sabe? Não fui quem eu deveria ter sido, não fui amado como poderia ter sido amado. Por quê? Porque eu perdi tempo com os fantoches. Eu não me assumi. Eu não fui quem eu deveria ter sido desde o início. Eu permiti que a ilusão dele permanecesse. Então, por ter uma ilusão a meu respeito, e eu dando alimento a essa ilusão, eu cometi um crime contra mim. Eu tenho uma máxima que o outro nos trata da maneira como nós autorizamos. A violência doméstica começa assim, é com um grito. O marido grita uma vez, a mulher aceita o grito. Ele grita 2 vezes, ela aceita o grito. Até o momento em que esse grito vira tapa, vira agressão, vira palavra cruel. Porque ela nunca chamou a polícia para dar um jeito nele, agora ela já não sabe mais o que fazer. Só que às vezes as agressões não são físicas. A gente agride o outro com o nosso sorriso, cerceando a liberdade dele, colocando cercas, cadeados nas mãos, não nas mãos aqui. A metáfora, é metáfora. A gente coloca cadeado nos sonhos da pessoa. A gente impede essa pessoa de ir além, por causa dos condicionamentos que nós vamos fazendo. Padre, mas como é que eu sei que se eu estou dentro de um cativeiro ou não? É só você perceber se aí, no mais íntimo da sua verdade, você se sente de verdade amada por alguém. Esse homem com quem você se casou, ele é seu marido ou ele é seu sequestrador? Essa mulher com quem você se casou, é sua esposa ou é sua sequestradora? Ela nutre a sua liberdade ou ela lhe priva de ser quem você é? Essas amizades que a gente tem, nesses relacionamentos que nós estamos estabelecendo, nós somos livres para ser quem somos ou nós temos que ficar representando papéis o tempo todo para sermos aceitos? Padre, mas se a gente for verdadeiro, a gente fica sozinho. Eu não acredito não. Porque às vezes é melhor você ter 2, 3 de qualidade do que ter 5.000 na hipocrisia e na superficialidade. Amigo de verdade, minha gente, o amigo de verdade, se você tem um, já lhe basta. Porque a gente tem muitos conhecidos. A gente tem muitas pessoas, claro, temos pessoas amigas. Eu estou falando daquela amizade onde você divide quem você é, sem medo. É aquele amigo que alivia os fardos da gente pelo simples fato de estar ao lado. É aquele que não nos imagina, sabe? É bom demais quando você está ao lado de uma pessoa que não te imaginou, que te viu de verdade. Ali não tem sequestro.
Ali existe uma pertença, um vínculo saudável, sadio. E aí a gente se sente à vontade. Isso é amor. O amor, ele nos oportuniza a oportunidade de sermos livres. Nos oportuniza termos condições de lidar o tempo todo com quem nós somos de verdade, com a nossa realidade. Não vai permitir a ilusão. Tanto é que onde existe amor não pode haver ilusão, onde existe ilusão não pode haver amor. O amor é porque o véu da ilusão já caiu por terra. Se existe amor, é porque existe muita realidade. É o oposto da ilusão. A ilusão, volto a dizer, até comporta a paixão. Não tem problema, está apaixonada porque tem uma ilusão. Agora, depois que essa ilusão cai por terra, fica a realidade. E o que pode dizer se ama ou não, não é a ilusão que a gente tem um do outro, é a realidade que se estabelece. Aí sim um casamento pode durar muitos anos, uma relação de mãe e filha pode ficar muitos anos, aquele vínculo será eterno. Por quê? Porque ali só existe realidade. A gente não tem mais tempo para ter ilusão com o outro não é verdade? Você que está casado há 50 anos, dá tempo de alimentar a ilusão de novo? Não, é a pura realidade. E é isso que faz a gente ficar. É o amor que a gente construiu, é o respeito. E não é amor romântico não. É amor responsável, é esse amor que me faz dizer, olha, eu sei todos os seus defeitos, mas eu quero que você continue aqui do meu lado, porque minha vida fica muito ruim quando você vai embora. Isso sim é bonito demais. Então é isso que você precisa fazer, minha filha. Você precisa ter um cuidado para que o seu namoro seja um verdadeiro ensaio do casamento. Porque o namoro é isso. Namoro existe para terminar. Viu? O namoro é um tempo que pode ser encerrado, igual a minha produtora está querendo que eu encerre o programa. O namoro é um tempo que pode terminar, não tem problema. Pode acabar o namoro um dia antes do casamento, que não é nenhum problema. O problema é a gente terminar um casamento quando já existem filhos, quando já existem vínculos pelos quais você se responsabilizou. É você quebrar a estrutura de um lar, é você quebrar. Por isso que eu estou te falando. Para evitar esse desastre maior, permita o desastre menor, que é o término do namoro. A não ser que você tenha condições de fazer cair por terra a ilusão e o seu namorado descobrir que a sua realidade é muito melhor do que aquilo que ele tinha imaginado. Mas nós também não podemos esquecer as necessidades espirituais. São as misérias humanas, são as pessoas que estão padecendo pela falta de harmonia pessoal. Aqui, antes de terminar o primeiro bloco, a gente falava da necessidade que nós temos de viver essa reconciliação diária. Sim, exercer a misericórdia é ajudar os que estão próximos a nós a viverem também essa reconciliação. A psicologia nos ensina que o inconsciente, embora não seja acessível a mim, eu tenho realidades inconscientes que foram registradas dentro de mim, na minha cabeça, no meu cérebro, nas minhas emoções. Eu não tenho como acessar, mas de vez em quando eu identifico alguma coisa do meu comportamento que eu desconheço a causa e que está lá no meu inconsciente, mandando os recados, né? O inconsciente manda os seus recados. Alguém um dia ajudou na construção do nosso inconsciente, de maneira que muitos medos de hoje a gente precisa compreendê-los à luz do passado. É por isso que a terapia, a boa terapia, é aquela que nos faz acessar as realidades inconscientes. E vamos jogando luz sobre esse inconsciente e vamos consertando aquilo, no dia de hoje, aquilo que estava estragado lá no passado. É assim que a gente se torna gente, com erros e acertos. São realidades que são favoráveis a nós e outras que não são tão favoráveis. Porque todos nós temos uma alma filosófica. Mas às vezes a gente passa a vida inteira sem despertar essa alma filosófica. É interessante, gente, eu gosto, né, da filosofia e vivi durante muito tempo. Hoje tenho me dedicado bem menos, mas li muito filosofia. E a mim sempre encantou, fascinou
essa história de você transformar o seu pensamento, de você viver uma renovação do pensamento que repercuta no nosso jeito de viver. Essa filosofia prática mesmo, né? De você identificar as questões do dia a dia, as mais fundamentais, as mais profundas, e você se fazer essas perguntas, e nem se trata de respondê-las, mas de conviver com elas. Então encontro pessoas o tempo todo que estão se reconciliando com a figura de Deus Pai. Racionalizam isso. A experiência humana que eu tenho não pode me determinar. Ela pode até representar um obstáculo, isso é natural. Aliás, ninguém nos prometeu que seria fácil. Mas a fé é um dom, que está em mim, que está em você. E é tão interessante pensar, minha gente, que o dom, ele nos é dado da mesma forma. Porque às vezes nós somos injustos com Deus. A gente olha para o vizinho, que tem uma experiência religiosa bonita, admirável, que repercute no caráter dele. Porque o bom religioso não é aquele que quantifica o tanto de vezes que vai à igreja, não. É aquele cujas vezes ele foi à igreja, causou transformação no jeito dele ser. E às vezes a gente olha para aquele que parece ser um pouco mais religiosos do que nós, aqueles que são aparentemente mais fiéis do que nós, e a gente fica na tentação de pensar que Deus deu mais fé a ele do que a nós. Não. A mesma fé que está no coração do Papa foi dada ao seu coração também. O que nos diferencia, muitas vezes, nessa experiência, é o tanto que a gente cultiva o que recebeu. Tudo lhe foi dado. O bandido que está lá na penitenciária agora, que matou 16, 20, 30 pessoas, ele continua sendo sublime, mas ele está sedimentado no joio do mundo. Alguém precisa recordá-lo que ele é sublime, porque quando eu assumo a condição de ser sublime, eu começo a iluminar o outro para que ele veja o mesmo milagre nele. Onde você tem uma pessoa com a posse de sua dimensão sublime, ali ela se torna instrumento de transformação para as outras. Pode observar, é natural em nós que a gente ofereça ao outro aquilo que nos fez bem. É natural no humano, por mais egoísta que ele seja. A gente é egoísta quando é materialmente falando. A gente tem medo de perder, mas quando é um bem, você escuta aquela pregação, escuta aquela música. Por quê? Porque eu acho que vai acontecer em você o mesmo que aconteceu em mim quando eu ouvi. Ou se não for igual, vai ser alguma coisa parecida. Você vai se recordar que é sublime. Um livro, a leitura de um livro pode acender em nós a consciência de que somos sublimes. Pode ser que ninguém esteja vendo, mas o seu gesto faz diferença e repercute no mundo. Porque toda vez que nós tocamos de maneira positiva a vida e o coração de alguém, o bem ganha mais um elo nessa corrente. Toda vez que nós temos a oportunidade de provocar um sorriso no outro, uma alegria, uma bênção, um sentimento de paz, de amor, de misericórdia, o mundo todo está sendo consertado naquela pessoa. Sim, de vez em quando nós esbarramos em pessoas que nos recordam que somos sublimes. Não é que você deixa de ser porque alguém não te fala, é porque você se esquece mesmo. O mundo nos puxa demais, o joio tem uma força terrível sobre nós, ele causa um processo de encantamento ao contrário. Ele nos desencanta e ele não permite que a gente saia dele. As forças do mundo são cruéis quando o assunto é sedimentar as pessoas em suas misérias. E é por isso que dá tanto trabalho depois ir lá arrancar aquela pessoa que ficou sedimentada em suas misérias. Às vezes a sedimentação que é feita por um casamento infeliz, uma pessoa que assume uma vida com a outra sem ser amado, sem amar, aquele relacionamento infeliz sedimenta aquela pessoa naquele contexto de destruição. Ela esquece que ela é sublime. Então a gente entende que Deus Pai é amor
quando eu faço uma experiência positiva do meu Pai que é amor. E se eu não tive esse Pai amoroso na minha vida, eu faço uma transposição. Eu entendo a partir disso. Então eu racionalizo. É verdade, o Padre Fábio tem razão. Muitas vezes as minhas dificuldades com Deus não são com Deus, são com meu Pai. E como eu chamo de Deus de Pai, eu transfiro automaticamente as dificuldades que eu tenho com meu Pai para Deus. É uma terapia, né? Tomar consciência disso é terapêutico, porque te liberta. Jesus já dizia isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero falar com você, sozinho, sozinha, como se você estivesse comigo. Só nós dois aqui. E eu pudesse escutar de você. Quantas vezes você duvidou de você? Quantas vezes você se interpretou muito pior do que você é? Quantas vezes você trocou o que Deus sabe sobre você por aquilo que os outros acham? Quantas vezes você desconsiderou a sua luta, a sua batalha, porque você achou o resultado do outro melhor que o seu? Quantas vezes você foi injusto com você, porque você considerou o que você não tinha, esqueceu aquilo tudo que estava à sua disposição? Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você não ficou até o fim? Quantas vezes você cruzou a linha de chegada em último lugar e ninguém estava lá para lhe esperar? Quantas vezes você não foi festejado? Quantas vezes você não provocou alegria porque acabou de... Você que hoje, no dia de Todos os Santos, quero conversar com isso. Porque a mim ocorre diariamente essa certeza. O meu trabalho, a minha vida, com pessoas melhores do que eu, as minhas fragilidades ficariam disfarçadas. Com o tempo eu descobri que não. Eu não tenho que procurar disfarçar as minhas fragilidades. Eu só tenho que cuidar delas. E eu quero estar com quem queira a mesma coisa. Não quero as pessoas perfeitas, porque elas não existem. Eu quero as pessoas reais. E eu quero estar com elas, porque estando com elas eu me sinto mais verdadeiro. Por isso eu quero estar com você. E quero que você acredite da mesma forma como eu pude acreditar. Se o processo religioso lhe jogou fora, se em algum momento da sua vida uma autoridade religiosa, um discurso religioso colocou uma oposição entre você e Deus, ouse retirar esse obstáculo. A vida de santidade é para você, sim. E vida de santidade é cultivo diário, é luta constante de nunca permitir que o pior prevaleça. Que os detalhes da sua personalidade, que não são muito iluminados, que não são bonitos, que eles aos poucos percam a força, que você lide melhor com você. Que você não se sinta excluído, que você não se sinta fora. Que a sua coragem seja infinitamente superior àqueles que lhe desanimam. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Eu sou líder religioso e posso dizer que a pureza de coração não é um privilégio de religiosos. Pelo contrário, às vezes é o lugar onde a gente menos encontra pureza de coração dos meios religiosos. Portanto, não tenha medo. Não se sinta excluído. Sabe aquelas baladas chiques que a gente gostaria muito de ter um nome lá para a gente poder entrar? Pois é. Na lista do reino dos céus o seu nome está. Ninguém vai retirar.
Na lista que nos dá acesso a Deus, o seu nome está inscrito definitivamente. E se alguém na portaria ousar dizer que você não foi convidado, não acredite. Não há nada que você tenha feito ou que você possa fazer que modifique a decisão de Deus de estar em você, de florescer em você, por você, através de você. Não há nada, absolutamente nada, que modifique essa decisão. É com você que eu quis falar. Você que tem dificuldade de acreditar que Deus ama você, por aquilo que você fez, ou por aquilo que você deixou de fazer. Eu tenho certeza, e a minha fé me faz pensar isso o tempo todo, que a Adélia Prado tem razão. Quando num poema em que ela tenta fazer uma descrição de Deus, ela diz que Deus tem a pele vincada de tanto sorrir para ela. É assim. Que Deus lhe ajude nas suas lutas, que Deus lhe fortaleça nas suas batalhas, que Deus lhe conceda a graça de nunca se prender, de nunca se prender aos olhares que lhe desprezam, de nunca ficar, de nunca permitir que a última palavra seja daquele que lhe condena. Que você desafie a ouvir a voz que lá no íntimo, que quando não está sob os obstáculos dos que gritam ao nosso redor, nos garante, nos dá a certeza de que o nosso lugar na lista continua. O banquete está posto e você será eternamente convidado. Chegue quando quiser. Venha quando quiser. É Deus lhe dizer que hoje a santidade e que nós somos convidados a viver empenho diário para que a nossa santidade floresça da maneira mais bonita, mais simples, para que a nossa santidade seja hoje e sempre um projeto de vida. Que Deus nos abençoe nas pulseiras da sua paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por terem estado comigo. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, você, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia.
A gente precisa, como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está num inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo. E de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim, nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem. Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer.
Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais, mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia, sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Que às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão física. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então, quando Moisés está diante do Mar Vermelho e ele fica apavorado, que agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los, o que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala: pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, gente? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês. Mas se não colocar o pé na água, se não desafiar esse mar, ele não se abre. Foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala: e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Falar sobre de nível, nós estávamos comentando aqui no intervalo,
eu vou ter coragem de contar para vocês uma neurose. Eu estou precisando de um psiquiatra para fazer um tratamento, que eu também tenho um problema de vida, esse telefone que a gente não larga, né? Eu caí na bobagem de baixar um joguinho no meu celular há mais ou menos uns 7 meses, que se chama Mini Fazenda. E eu fui ficando tão ligado naquele negócio que parece que... E é impressionante como... E olha que eu me considero uma pessoa consciente, né? Eu me observo muito. O dia que eu percebi que eu estava colocando o celular para despertar 3, 4 horas da manhã para alimentar as ovelhas, eu percebi que alguma coisa não estava muito bem com o meu sistema mental. E aí eu estava contando isso aqui para o Christian e ele fez uma reflexão muito interessante. Ele estava dizendo que quando a gente fica muito empolgado com esse jogo, de alguma maneira a gente faz esse jogo ser para nós aquilo que deveria ser a vida real. Não é isso que a gente falava aqui? Só que no jogo as coisas são mais simples, né? As conquistas são muito rápidas e eles fazem justamente para isso. Não pode ser uma coisa muito demorada, senão a gente desanima. E lá na Mini Fazendinha é um entretenimento, claro, mas isso deveria ser assim, um entretenimento que não envolvesse o meu dia, né? Quando você percebe que você está preocupado porque tem ovelhas com fome e você precisa produzir aquela lã porque você tem uma entrega para fazer, não, alguma coisa não está certa aí nas nossas escolhas, né? Então eu fico pensando que às vezes essa vida virtual, essas opções inúmeras que a gente tem hoje, de você se divertir, de você se entreter, elas são nocivas para nós, porque elas nos retiram da possibilidade de você viver esse descanso que eu falei. Se a gente estabelecesse uma regra, que depois das 10 então, a gente não olha mais mensagem no celular. Ah, mas se morrer alguém, você vai ficar sabendo, não vai ter jeito. Aliás, eu acho que as pessoas deveriam morrer em horário comercial, né? A pessoa morrer 3, 4 horas da manhã é muito ruim, porque a gente não tem o que fazer, né, nessa hora. Devia ter uma regra, só se morre em horário comercial para dar tempo da gente tomar as iniciativas, né? Tá todo mundo concordando aqui, ó. Defunto que vai ser... Não, defunto não, a pessoa vai virar defunto só em horário comercial. Brincadeiras à parte, a gente precisa ter essa disciplina no nosso dia mesmo, porque senão a gente vai fazendo escolhas que vão fragilizando demais a nossa saúde. Ainda hoje eu falava isso com um amigo meu. Eu estou ficando preocupado que às vezes eu fico com o hábito de olhar o celular de 5 em 5 minutos. Ah, chegou um WhatsApp, tá bom. Chega mesmo, não tem como. Se você tem muitos amigos, se você tem muitos contatos ali, é natural que as pessoas falem com você o dia todo. Mas você não tem a obrigação de ficar respondendo aquilo toda hora que chega, se aquilo não for realmente importante. Responde mais tarde, ou tirar uma hora do dia para a gente poder fazer isso, para nos sobrar o tempo na academia. Eu me lembro que lá em Lisboa não, foi em Fátima. A gente fui fazer uma atividade física lá, tirei uma horinha do meu tempo lá durante a peregrinação, e uma recomendação que existia bem na entrada da academia era essa, né? Desligue o seu telemóvel. Desligue o seu telemóvel, que é o celular, para que você tenha condições de, pelo menos nesse tempo que você estará fazendo a sua atividade física, você desligar-se e fazer também uma higiene mental. E eu achei interessante porque é mesmo, a gente vai, né, e às vezes na academia as pessoas ficam cada uma com o seu celular. Seria uma oportunidade que a gente teria de descansar também um pouco a nossa cabeça. Cansa o corpo para descansar a cabeça. É sempre esse o movimento. Quem gosta de uma atividade física sabe que essa lógica é possível. Eu canso o corpo e descanso a cabeça à medida em que eu faço a minha atividade física. Mas agora a gente não está tendo condições nem de descansar a cabeça, porque a gente não larga dos aparelhinhos que nos cansam. Nada se submete ao desviver. O que foi dito não se recolhe à boca, o que foi escrito não se deixa apagar. As escolhas nos trouxeram até aqui. O arrependimento não altera um só centímetro do passado. Perdoe-se. Tudo aconteceu como podia ser. Eu sei que você tem uma tendência de se acusar diariamente por aquilo que não alcançou, por aquilo que fez de errado.
É natural na vida humana. Isso quando não enchemos a nossa vida de si. Se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse ido, se eu tivesse ficado, nós sempre teremos muitas possibilidades para a acusação. Mas não faz sentido. A vida que você tem diante de você hoje precisa ser perdoada, para que não fique nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, para que você tenha condições de seguir adiante. Olhe-se com generosidade. Você alcançou tanto. Errou, deu, foi caída. Tudo bem, passou. O que você agora pode fazer com o passado, sim, é importante. A vida que você tem diante dos seus olhos, essa página em branco, que Deus lhe dá a oportunidade de escrever. Só isso importa. Coloque os seus olhos nisso. Deixe de olhar para o passado, criar conjecturas que não serão possíveis mais. Não podemos alterar um só centímetro do que passou. Mas o presente, o presente, esse está diante de nós e espera a nossa dedicação. O presente está diante de nós e, se quisermos, poderemos transformá-lo num grande acontecimento. Uma grande oportunidade de fazer a vida valer a pena e de viver confortavelmente em nós mesmos. Perdoe-se. Não se acuse por aquilo que você não fez, não se condene pelo que deixou de fazer. Se hoje você puder fazer alguma coisa por você, faça. Aconchegue-se. Reconsidere tudo aquilo que você usa para se acusar. Tenha mais misericórdia. E aprenda. Aprenda com os erros. Não permita que eles se transformem numa fonte de martírio na sua vida. Permita que eles sejam uma fonte de aprendizado. Isso sim importa. Aprender com o passado e fazer o presente valer a pena. Padre, como saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Tomei uma decisão e estou com muito medo de não estar fazendo a coisa certa. Minha filha, eu costumo dizer que a vontade de Deus nós a identificamos através do bom senso. Deus fala para nós, a gente tem aquela visão, né, de que Deus entra, grita numa nuvem, meu filho, ou que Deus virá em sonho, né? Não, pelo amor de Deus. Como é que Deus fala comigo? Através do bom senso. Quando eu olho para uma situação e eu descubro que eu preciso fazer aquilo. O bom senso me aponta. O melhor a ser feito é isso. E como é que eu confirmo? Através de pessoas de bom senso. Eu vou lá, peço um conselho. Deus nos fala assim, minha gente. Através de pessoas sábias que a gente procura. Olha, eu queria uma opinião sua. Você acha que se eu fizer assim vai dar certo? E é muito bom a gente ter pessoas que a gente tenha essa confiança em procurar, em abrir o jogo, em contar quais são os nossos projetos. O que você acha? Estou pensando em fazer isso. Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Agora, nunca coloque o parâmetro de decisão para uma pessoa apenas, não. O padre me falou isso e eu vou seguir à risca o que ele falou. Cuidado. Pode ser que aquele padre tenha falado sem muita reflexão também, estava lá louco para te despachar, estava correndo apressado, que às vezes a vida é assim, minha gente. Às vezes você está naquela correria danada, vem a pessoa, padre, e coloca uma questão tão séria, que é injusto comigo. Eu não quero refletir a sua vida de qualquer jeito. E às vezes, no meio da pressa, da confusão, eu não tenho como lhe dar um conselho sábio, eu não tenho como analisar com profundidade a sua questão. Então é melhor você ter a convicção de que Deus falará ao seu coração e você terá certeza de que vai estar fazendo a vontade de Deus quando você começa a procurar o bom senso. Então, eu ajo a partir de um bom senso. É notório isso dentro do processo humano, né? É fácil identificar. Então, Deus me quer agindo assim, assim, assado. Eu estabeleço um projeto e começo a conversar com pessoas que me amam, com pessoas que têm uma visão
um pouco mais ampla daquilo que eu estou refletindo sozinho. Esse é um bom jeito que a gente tem de buscar este caminho, né? Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.